Texto bíblico. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Romanos 8, 35. Amém. Convidando o vereador Alexandre para secretariar, enquanto o vereador Sargento Neto sobe para plenário. Passa a palavra ao secretário para a leitura do expediente. Bom dia a todos os companheiros. Expediente e atas da 20ª audiência pública realizada em 20 de setembro de 2017, da 30ª sessão extraordinária realizada em 1º de novembro de 2017, das sessões ordinárias realizadas em 10 de outubro, 18 de outubro e também em 26 de outubro de 2017. Também da sessão ordinária realizada em 1º de novembro de 2017, ofícios 083-2017, do vereador Alexandre do Sindicato, solicitando desarquivamento do projeto de lei 208/2017, institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, Programa Escola Sem Partido, projeto de lei 587/2017, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, reconhece de utilidade pública a Associação Evangélica Fé e Ação e dá outras providências. Justificativa de ausência. Informamos a Vossa Excelência que o vereador Anderson Maia não comparecerá à sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2017 por motivo de compromissos externos previamente agendados. Desde já agradeço a compreensão. A assessoria do vereador Anderson Maia, Campina Grande, 8 de novembro de 2017. Lido, senhora presidente. Determina a Secretaria de Apoio Parlamentar o arquivamento do expediente. Abrimos o pequeno expediente. Não havendo inscrições no pequeno expediente, abrimos o grande expediente com a inscrição do vereador João Dantas. Senhora presidente, vereadora, caríssima vereadora Ivonete Ludogério, colegas vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, assessores, saudar o vereador Luciano Breno e me congratular com o mesmo pela realização da sessão solene da noite de ontem, quando aqui foi homenageado com a medalha de mérito municipal o doutor Bartolomeu. Mas eu ocupo a tribuna na manhã de hoje, colega jornalista Simone, para alertar alguns que possam entender que o nosso discurso possa ser como aquele adágio popular que se diz, né? A cantiga da perua é uma só, né? Mas que eu trato, né, o que eu tenho feito recorrentemente, das questões hídricas da nossa cidade, né? Nós sabemos que nós saímos de um caos com a chegada das águas milagrosas do São Francisco. Quando nós chegamos a 2,9%, né, de capacidade, de volume hídrico, no açude de Buqueirão, né, e o maior êxodo urbano de uma cidade do porte de Campina Grande, né, deixou de acontecer, graças a Deus, e as obras que foram tocadas pelo atual governo, uma obra que estava paralisada. Campina Grande não teria como se recuperar de uma tragédia como a de se ficar sem água, né, para o consumo, a começar do consumo humano, né? Mas nós sabemos que nós enfrentamos problemas ainda seríssimos.
Nós estamos há dias sem receber água no manancial de Buqueirão, né? E eu tenho uma informação privilegiada, né, que não posso publicá-la por questão de ética, porque assumi o compromisso com a pessoa que me passou o mapa, né, o mapa diário, né, da medição das águas que tem chegado no açude de Buqueirão. No dia da chegada, da dita inauguração, até mais 2 dias à frente, o açude recebeu 10 centímetros de lâmina d'água. E a partir daí começou a diminuir. A lâmina baixou para 9, para 8, para 7, depois baixou para 5, para 3, para 2, 1 centímetro, 1 centímetro, depois os hiatos, né? 3, 4 dias sem entrar nenhum volume d'água, né? E aí, esses resultados nos deixa a clareza de que esses problemas serão acentuados. Eles vão, se o ciclo normal das chuvas para as regiões que alcançam, que compreendem o polígono, né, da bacia hidrográfica dos rios Paraíba e Itaperoá, se não houver uma normalização, se nós enfrentarmos mais um ano de seca, então nós vamos pagar um preço muito alto. Porque não há um comitê gestor acompanhando, né, o funcionamento desse sistema, né? Não há um comitê gestor acompanhando esse sistema. Há alguns técnicos que se dizem os papas da história, estão mentindo. Eles falam no volume total de 9 centímetros. Desde quando? Mês de abril que foi inaugurado o sistema. Então, eu faço essa introdução para lembrar que esta casa tem encetado uma luta junto ao governo municipal, que é a execução do projeto Multilagos. Que é o projeto Multilagos? O projeto Multilagos para que sirva de suporte mínimo, né, para algum problema que venhamos a enfrentar, como continuamos a enfrentar com o problema hídrico da região, sobretudo de Campina Grande. Porque o governo do Estado já anunciou, já foi publicado nos jornais desta semana, nominando as cidades que serão abastecidas através de adutoras que serão construídas pelo governo. São 20 municípios. Mais 20 municípios serão abastecidos com água de Buqueirão. Com esse volume da água que desce do sistema de transposição do São Francisco, aquele reservatório não suportará. Nós enfrentaremos problemas. Vocês já pensaram, toda aquela região do Curimataú, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, São Vicente, Baraúnas, Nova Floresta, né, Solidade, né, Barra de Santa Rosa. Nós temos já 19 municípios tirando água, utilizando a água de Buqueirão. Não suportará, nós não teremos suporte para isso, a não ser que já esteja em curso um arrojado projeto de transposição de bacias para dar suporte, né, ao Rio São Francisco, né, que enfrenta problemas. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Bom dia a todos. Saudar a nossa presidente, vereador Ivonete Ludogero. Ao tempo em que quero parabenizar Vossa Excelência, vereador João Dantas, pela preocupação, que na realidade é uma preocupação
antiga desta casa e sei muito bem que Vossa Excelência é um vereador que tem se empenhado nessa causa, inclusive com cordéis, falando a respeito do tema. E ontem conversávamos aqui em off e Vossa Excelência demonstrava preocupação. Lembro quando nós estávamos discutindo ainda em relação ao racionamento, ao fim do racionamento, nós levantávamos tudo isso nessa casa, discutindo, na verdade, a dificuldade que se tem de entender uma atitude irresponsável, como sempre foi dito por esta casa, dos órgãos competentes, em primeiro, naquela ocasião, encerrar o racionamento, dizendo que as águas eram suficientes para abastecer Campina Grande. E agora Vossa Excelência traz essa informação, uma informação em que, na verdade, nos preocupa bastante, e eu tenho certeza que toda esta casa será solidário com essa preocupação que Vossa Excelência hoje traz, debatendo esta casa, chamando a responsabilidade das pessoas que infelizmente agem sem compromisso, sem responsabilidade, e todos nós somos conscientes e sabedores de que realmente tanto o açude de Boqueirão como até o próprio Rio São Francisco, que eu vinha naquela ocasião daquela discussão, eu vinha levantando e trouxe dados a essa casa também da preocupação que hoje se tem do próprio Rio São Francisco. Então é lamentável esse tipo de atitude e quero parabenizar Vossa Excelência por trazer um assunto tão relevante, tão importante nesse dia de hoje. Eu agradeço e incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência ao nosso discurso desta tribuna. E dizer, vereador Luciano, que eu vi o mapa. Eu vi o mapa. O mapa de medição diária. Não vou nominar o nome do técnico, por questão de preservar, o nome do cidadão. Mas que o assunto é grave, o governo do Estado já pensa em abrir o túnel, aquele famoso túnel que abastecia aquelas piscinas, de antigamente, onde as pessoas ali tomavam banho, naquele cano, de 3 metros de diâmetro, Eles já estão pensando em abrir aquele túnel para reforçar a água de Acauã e já começar a distribuir água para o canal de Araçagi. Isso é criminoso. Você viaja para Boa Vista, saindo aqui para o Boqueirão, aí você já vê as toneladas de canos, para próprios para adutoras de meio metro de diâmetro. Quer dizer, já será feito o abastecimento de Boa Vista, depois Solidade, Cubati, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Baraúnas, Nova Floresta. Com água de onde? Com esse volume d'água que chega, e que não chega todos os dias no açude de Boqueirão, é muito grave. Daí eu avocar a posição de cada um dos colegas para que juntos façamos um pleito ao prefeito Romero Rodrigues, para que ele dê início imediatamente à retomada do projeto Multilagos, para que a gente possa dar o mínimo de garantia hídrica em torno de Campinas, já que o projeto Multilagos é um projeto de grande magnitude no campo do meio ambiente, do microclima da cidade e das possibilidades. Como chove muito no entorno de Campina Grande, essas barragens continuarão sempre cheias e Campina Grande terá, num momento de necessidade, onde buscar o mínimo d'água para atender a população, ao consumo animal, ou algum projeto microagrícola que possa ser, ou de piscicultura que possa ser desenvolvido no entorno deste projeto. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo inscrito no grande expediente é o vereador Alexandre do Sindicato.
Senhora presidente, meus colegas vereadores, saudar a todos, a imprensa, a todos os companheiros na manhã de hoje na casa. No dia de ontem, apenas a título de lembrança, já que o mundo todo lembrou, no dia de ontem, um dos grandes jornais do nosso país trouxe para nós um editorial intitulado Nada a Comemorar. Nesse editorial, que foi do jornal O Povo, trata justamente do centenário da Revolução Russa, que teria que ser recordado, ou que seria recordado pelos russos, na definição e no início do século XX, quando foi instituído. Então, a Gazeta do Povo trouxe um brilhante editorial do dia de ontem, com essa temática e trazendo esse relato, que dizia que na noite de 7 de novembro de 1917, a Rússia, que ainda não adotava o calendário gregoriano, com o apoio das Forças Armadas, deram o golpe final e assumiram o poder no ato decisivo da Revolução Russa, derrubando o governo provisório que havia sido instalado em fevereiro daquele mesmo ano, quando havia caído o czar, o Nicolau II, com a chamada Revolução de Outubro, que agora, no dia de ontem, completou 100 anos e é recordada mundo afora por conta do seu mais brilhante, considerado mais brilhante líder, historiador, poeta, dramaturgo, vereador João Dantas, homem do teatro, da história, aonde deram início a um capítulo tenebroso, sanguento da nossa história, que foi justamente a história trazida por nada mais, nada menos de que esse movimento que se iniciou nos inícios do ano 20, de 1920, e que até hoje ainda sobra resquício dessa mazela avermelhada, espalhada pelo nosso país e pelo mundo afora, e hoje mais do que nunca na América do Sul. O que veio depois é impossível traduzir em letras a brutalidade pela força do regime socialista, da Revolução Russa. Não se pode dizer nem mesmo que teve um bom início ou que era movida por boas intenções de uma sociedade mais justa. E as ações tomadas imediatamente após o golpe de outubro o demonstram. Poucos dias depois, era iniciada a destruição da minoria, da Assembleia Constituinte eleita e que só durou um dia, pois foi dissolvida por ordem de um Comitê Central Executivo, este sim denominado por algumas regiões não russas do antigo Império, aproveitaram o caos para declarar a independência, mas acabariam, mais cedo ou mais tarde, submetidas e integradas à antiga União Soviética, criada em 1922, ao fim de uma guerra civil. Àquela altura, o regime já contava com a polícia política e já tinha estatizado todas as propriedades do país com a entrega das fábricas aos soviéticos e também a coletivização dos campos. Aquela ideia que se implanta, ou que se tenta implantar pelo mundo afora, e aqui na Paraíba, eu quero trazer, vereador João Dantas, para bem pertinho de nós, quem não lembra do famoso coletivo Coutinho, ou do coletivo Laranja, dos girassóis, tem mais ou menos a ver com essas ideias implantadas pela maldade do comunismo e se espalhou no início dos anos 20, já na década passada, no século passado, em virtude, vereador João Dantas, dessa mentalidade de que o Estado tem que ser o Estado paternalista, pai e mãe do cidadão, com esses regimes totalitários formados em cima de ideias
que eu diria muito mais diabólica do que ideias progressistas, se implantaram, e aqui no Brasil não foi muito diferente, porque quando você pega algumas frases do ex-líder e condenado e tentando ser pré-candidato a presidente da República, a linha é essa. Quando você vê alguns alienados no Senado da República, e eu acompanho sempre que posso, algumas declarações, inclusive tem um desses, que está quase meio pipirituba, aqui paraibano, mas é senador lá pelo Rio de Janeiro, com aquelas ideias loucas que lhe tomaram a consciência, tenta entrar num caminho diferente, então, daquilo que é o lógico, o que é o normal, o vereador Olímpio. Ontem, esse editorial me chamou a atenção. Nada a comemorar. O que um regime como aquele que matou milhões, centenas de pessoas de fome no inverno europeu, que perseguiu, que no seu primeiro ano criou uma polícia política para prender os seus opositores, sem dar oportunidade que as crianças nascessem com o mínimo de liberdade em uma nação, e que até meados dos anos 90, essa peste chamada socialismo dominou por total a Rússia e, por que não dizer, boa parte da Europa naquela época. Para nós resta um aviso de que não podemos cair no erro, mais uma vez, de aceitar de que esses movimentos que tentam surgir ou que surgem desqualificando as instituições como o judiciário, como o legislativo, como o executivo, se colocando acima de tudo e de todos, que são melhores do que todos. E aqui eu trago a realidade para a Paraíba, onde nós temos um semi-imperador do Palácio da Redenção, o protótipo de imperador, que tenta passar a imagem de que ele é melhor do que todos, de que ele é mais honesto do que todo mundo, de que esse Estado só passou a existir depois que ele chegou ao governo, e aí nós vivemos o caos que estamos vivendo hoje, da violência, da promiscuidade dentro das universidades ou da Universidade do Estado da Paraíba, a inversão de valores. Tudo isso está ligado a esses movimentos que se criou na antiga União Europeia, na antiga União Soviética, através desses movimentos na área ligada a Lenin, a esses movimentos radicais que tentam a todo custo destruir a família, destruir os pilares morais da família. E aqui na Paraíba não tem sido diferente. Aqui na Paraíba, esse governo, chamado governo socialista, que de social não tem nada, tenta implantar aqui, trazendo para a população um jugo, um peso desigual, que os diga, ou que o diga os comerciantes, que o diga a classe médica que ele persegue, que o diga os policiais militares que ele persegue. São a esses a nossa solidariedade, porque no estado que nós estamos vivendo hoje, onde a imprensa do estado é proibida de apresentar todas as manhãs o que nós ouvíamos sobre a questão da violência. É o mesmo sistema que a Rússia adotou, esconder da população os fatos verídicos, reais, do que é a realidade da sociedade. O que nós estamos vivendo hoje é justamente nessa linha, nesse caminho. O estado da Paraíba hoje vive praticamente um estado de exceção no quesito informação. E eu acho engraçado, e encerro minha fala nesse instante, é que ontem, ou anteontem, vereador Olímpio, assassinaram um jovem evangélico em João Pessoa, pastor Luciano Breno, com 17 anos de idade, para lhe roubar R$200. R$200, ele saiu para fazer um pagamento. Esse jovem, eu dizia ontem aqui, não era drogado, não estava envolvido em tráfico, não estava envolvido com nada ilícito, foi assassinado. Morreu no quintal da casa do vizinho.
pulou buscando socorro, ajuda. Onde está o clamor estadual? A imprensa, ou a grande imprensa da capital, pouco divulgou desse fato. Pouco. Já imaginou se tivéssemos um filho de um juiz, de um desembargador, de um procurador, de um político de renome nesse estado? A polícia já estaria criando megas operações para prender os assassinos desse jovem. Infelizmente, nesse caso, ou felizmente nesse caso, o governo do estado não pode dizer, vereador Olímpio, que esse jovem estava envolvido com gangues. Porque o costume agora é morrer jovem e a primeira coisa que dizem, estava envolvido com gangues. E hoje eu via pela manhã, em uma das emissoras de rádio de João Pessoa, de que, vereador João Dantas, lá a morte desse jovem, a polícia não estava se entendendo. A polícia civil e a polícia militar. E a minha queixa, ou a minha decepção, é porque só repercute quando é filho da elite. Só repercute na mídia quando é filho de alguém que tem um poder econômico forte. Os pobres desse estado estão jogados à própria sorte. Ah, é pobre, morreu, vai entrar nas estatísticas do governo. Se é que esse governo põe esses números de assassinato em estatística, porque para o governo do estado está tudo muito bem, tudo já foi resolvido. Resolveu o problema de violência na Paraíba. De que forma? Não divulga mais os índices de violência, não divulga mais quem foi assassinado na noite anterior, os furtos, o roubo a carros, o que foi, não divulga-se mais. Não divulga-se mais. Resolveu o problema da violência. Ser pobre no estado da Paraíba e negro, está fadado a ser morto e está nas estatísticas do governo do estado como crime de acerto de contas ou como alguém que está envolvido em gangues. O vereador Marinaldo disse que nós estamos, ele e Luciano Breno, estamos numa situação difícil pela nossa cor, por conta da nossa cor. É possível. É possível. Então eu lamento que mais um jovem teve sua vida ceifada por conta de R$200 e isso vai ficar em branco mais uma vez, porque temos uma polícia acuada, com medo do governo, temos o sistema que hoje, infelizmente, trabalha em beneficiar a elite e desfavorecer os pequenos, os mais humildes. O próximo inscrito é o vereador, o próximo inscrito no grande expediente é o vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Inicialmente, para informar o vereador Alexandre, creio que ele não está sabendo, tanto é que fez o registro aqui de que a polícia talvez não apresentasse resposta para esse caso desse jovem que foi barbaramente assassinado em João Pessoa. A polícia militar prendeu o suspeito de matar o adolescente Ricardo Silva Gonçalves Júnior, de 17 anos. A polícia militar já prendeu e já apresentou o acusado. Eu faço esse registro porque, de fato, a gente tem que se indignar com a insegurança, tem que falar que
não está dentro do tolerável, mas a gente não pode omitir, né? Porque a favor da minha tese, eu vou omitir que a Polícia Militar está trabalhando e trabalhando muito, que a Polícia Civil está trabalhando muito. Na hora que eu omito, eu estou sendo profundamente injusto com policiais que estão trabalhando, eu disse aqui a semana passada, por 3. Policiais que estão sacrificados com escala de serviço perversa. Se eu quero bater no governo do Estado, está aí uma coisa boa, vamos cobrar investimento do governador do Estado, que infelizmente não tem investido aquilo que é necessário para a nossa segurança. Mas a gente não pode omitir, com qualquer interesse que seja, né, de que os policiais, em que pese todas as dificuldades, estão trabalhando, estão apresentando respostas. Que bom seria se evitassem. Que bom seria que evitassem. Mas já que nós não temos um efetivo necessário, pelo menos que as respostas apareçam. Outra questão que eu gostaria de deixar claro, e eu tenho me incomodado com isso, tenho certeza que o vereador Alexandre não tem feito isso de propósito. Mas eu não sou de negar as minhas origens, nem de mudar as minhas convicções de acordo com as pressões ou com a mudança do vento. Eu sou o que sou. É como eu aprendi com o meu professor do curso de Direito Penal, professor Antônio Vital do Rego, que falava um bom latim, e no bom latim eu vou repetir: ego sum que sum. Ego sum que sum. Eu sou o que sou. Eu estou mais à esquerda do que à direita. E não nego. E não nego. Eu vejo aqui discursos acalorados, né, contra o socialismo. Sim, aí me apresenta o sistema político perfeito. É o capitalismo. É esse capitalismo perverso que nós temos? É o perfeito? É a perfeição? É bom lembrar que foi o socialismo o responsável por tirar o homem do jugo, do trabalho semi-escravo de 12 horas. Na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, o trabalhador dormia debaixo da máquina e era acordado de manhã bem cedo debaixo de chicote para trabalhar mais. Foi a força do socialismo que fez a sociedade evoluir para 10 horas de trabalho e hoje 8 horas de trabalho. Foi a força do socialismo que fez com que, finalmente, a sociedade entendesse que uma mulher grávida não poderia trabalhar até o dia da luz. Foi o socialismo que fez com que a sociedade entendesse que o trabalhador é merecedor de um período de férias, de um salário mínimo para a sua sobrevivência. Então, eu não sou desses radicais que condena 100% tudo. Eu consigo enxergar no capitalismo pontos positivos. Sem o capitalismo, nós não teríamos a força empreendedora. Sem o capitalismo, nós não teríamos a força da construção dos grandes empreendimentos. Mas eu não posso condenar 100% o capitalismo da forma que se tentam demonizar o socialismo. É preciso se aprofundar um pouco mais na história. É preciso navegar na história. Então eu não renego as minhas convicções. Não sou daqueles que
né? A onda agora é a direita extrema. Agora eu sou direita extrema. Bandido bom é bandido morto. Né? Agora é direita extrema, agora é Bolsonaro. A onda da vez agora é Bolsonaro. Então eu estou com o discurso de Bolsonaro. Amanhã Bolsonaro. Não estou dizendo que é Sua Excelência que age assim. Eu estou dizendo que eu, Olímpio Oliveira, eu não mudo. Eu não mudo conforme a onda da hora. Né? Não gosto muito de andar na moda, mas também não fico fora dela. Eu estou fazendo uma confissão da minha personalidade. Então, eu me sinto, quando Vossa Excelência fala de esquerdopata, tá, e essas coisas, essa reprodução dos discursos bolsonaristas, aqui e acolá eu me sinto ferido com isso, e eu gostaria que Vossa Excelência, né, pelo respeito recíproco que nós temos, né, que a gente, claro, né, afinal de contas, essa casa é a casa da pluralidade, da diversidade, que a gente possamos respeitar a posição política dos colegas. Eu ouvirei Sua Excelência com o maior prazer. Vereador Olímpio Oliveira, primeiro corrigindo dois pontos. Um ponto da fala de Vossa Excelência. Eu volto a dizer, eu sempre tenho tido uma postura de reconhecer o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, tendo algumas ressalvas no que se refere ao comando e não à pessoa do policial. Esses realmente, Vossa Excelência tem razão, tem feito um trabalho brilhante, mesmo sem ter as ferramentas, mesmo sem ter o apoio do comando, mesmo Campina Grande tendo apenas 200 e alguns policiais militares para fazer o policiamento dessa cidade como um todo, eu respeito. Então, não coloquei aqui, em hipótese nenhuma, qualquer dúvida sobre a ação da Polícia Militar. Quando Vossa Excelência diz que não vai na onda da vez ou na bola da vez, eu também não caminho nessa linha. Primeiro, não voto em Bolsonaro, isso eu deixo bem claro, porque eu não faço experiência com voto. A não ser que não nos sobre ninguém, a não ser que não nos sobre absolutamente ninguém, entre Lula, condenado pela justiça, e Bolsonaro, eu prefiro, aí daria um voto a Bolsonaro, porque não voto nulo, não anulo meu voto, ponto. Mas, fora isso, eu não entro nesse caminho, porque quando eu falo que o socialismo foi importante, o socialismo matou milhões de pessoas por esse mundo afora. O capitalismo não mata. Se o socialismo for bom, ninguém morre de fome no capitalismo. No modelo que é hoje a Venezuela, onde os índios estão vindo ter que escapar nas nossas fronteiras. Outro estado de Roraima teve que criar emergencialmente um espaço para receber. Então, assim, se esse modelo que nós vivemos num estado pequeno como a Paraíba, pequeniníssimo esse estado que nós vivemos na Paraíba, esse modelo de Coutinho, do governador que está aí, já não é bom, imagina num país, numa nação como um todo. Então, assim, é uma opinião de Vossa Excelência, de que o capitalismo não é tudo ruim, também não é realmente, porque gera emprego, traz divisa, com todas as mazelas. Mas o socialismo trouxe grandes prejuízos e a história não nos deixa mentir quando mostra que milhões de pessoas padeceram nas ruas de fome, de frio, por conta desse modelo que foi implantado no início dos anos de 1920 e agora aqui na nossa região tentaram implantar isso com o famigerado Fórum de São Paulo. Esse mal instituído na nossa região foi criado justamente no Fórum de São Paulo e que nós não deveríamos, nem hipótese nenhuma, se tivéssemos um governo forte e firme, não permitiria nem que esse fórum pendurasse ou existisse aqui no Brasil. Respeito as convicções do vereador Alexandre, mas deixo bem claro também as minhas convicções. Eu repito, não renego as minhas bandeiras, não me afasto dos meus princípios, não me envergonho de defender o que eu defendia antes, continuo defendendo hoje. Sem o capitalismo, o mundo seria materialmente miserável. Sem o socialismo, nós teríamos um mundo
que, para satisfazer os seus desejos, venderiam a alma da sua mãe. Então, serenidade, sobriedade, até mesmo porque o mandato político, o mandato parlamentar, é um instrumento importante para a conscientização política. E na hora que eu passo a repetir essas ideias de ódio, essas ideias de segregação que nós temos hoje, principalmente nas redes sociais, que é terra de ninguém, terra sem lei, em que se destila o ódio, se rasga reputações, né? Se desconhece até as amizades. A gente tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio, né? Então eu adio mais uma vez uma pauta importante que traria hoje a tribuna. Amanhã nós trataremos e vamos seguir em frente, nos respeitando, né, para ser bem redundante, nos respeitando reciprocamente. Muito obrigado. Encerrando o expediente, nós temos hoje uma sessão de homenagem à professora Yara Macedo Lira, que vai receber uma medalha de honra ao mérito. Então, eu gostaria apenas que o secretário lesse as atas para a gente colocar em votação e teremos 10 minutos para organizar a sessão solene. Com a palavra o vereador Neto. Bom dia a todos. Agradeço a Deus por mais um dia de estar aqui. Ata da 20ª audiência pública da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 20 de setembro de 2017, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Ata da 94ª sessão legislativa ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 10 de outubro de 2017. Ata 97ª sessão legislativa ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 18 de outubro de 2017. Ata da 98ª sessão legislativa ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 24 de outubro de 2017. Ata 70ª sessão legislativa ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 26 de outubro de 2017. 52ª sessão legislativa ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 1º de novembro de 2017. Ata da 30ª sessão legislativa extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, realizada em 1º de novembro de 2017. Em discussão as atas, não havendo quem queira discutir em votação, se concordar, permaneça como estão. O que divergir, levante. Encerramos o expediente, abrindo ordem do dia, não havendo ordem do dia, encerramos a sessão. E antes de abrir explicações pessoais, o vereador Marinaldo Cardoso quer usar a palavra pela ordem. Com a palavra, o vereador Marinaldo Cardoso. Senhora presidente, muito obrigado. Eu gostaria, ainda em tempo, senhora presidente, eu solicitaria que essa casa nós pudesse, em memória, o falecimento de Regilane Lacerda Pontes, professora do município do estado, que teve a sua morte no dia de ontem, com 32 anos, morte prematura, 1 minuto de silêncio. Certo? Nós fizemos ontem, mas a pedido do vereador, novamente faremos 1 minuto de silêncio. Todos de pé.
Nós temos 2 inscritos na ordem do dia, mas já abriram nas explicações pessoais o vereador Olímpio Oliveira e o vereador João Dantas, mas, em respeito aos convidados da sessão solene, eu pedi para que eles abrissem mão da inscrição de explicações pessoais e eles já o fizeram. Encerra a sessão pedindo 10 minutos para que a gente possa organizar a solenidade seguinte.